E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aulinha de filosofia, então? Sou o professor Andrei e hoje vamos falar sobre um cara muito importante, muito especial para a filosofia, que é este moço aqui, o Sócrates, certo? Vamos tentar entender um pouquinho hoje quem foi Sócrates, esse filósofo que é um misterioso, que é importante, que é um divisor de águas para a filosofia, certo? Primeiramente, antes de falar em Sócrates, vamos falar de quem veio antes dele, né? Nós temos uns vídeos no canal sobre os pré-socráticos, os filósofos que vieram antes do Sócrates, dá uma olhadinha lá, já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, né? E dá uma olhadinha lá, tem os vídeos sobre os filósofos pré-socráticos, só relembrando, são aqueles filósofos que vieram antes do Sócrates, obviamente, né? Pré-socráticos, e que a preocupação deles era em entender o surgimento do mundo, do universo, da natureza. Eles queriam compreender os fenômenos da natureza, queriam compreender a essência da realidade, do que é feita a realidade, né? As preocupações deles eram mais naturais, digamos assim, certo? Esses primeiros filósofos também são chamados filósofos naturalistas ou filósofos da natureza, né? O nome pré-socrático é até um pouco ruim, né? Porque a gente está definindo o nome desses caras a partir de outra pessoa que veio depois deles. Na época deles nem existia Sócrates, né? Alguns existiam, na verdade, né? Eles são contemporâneos, vieram um pouquinho antes. Mas, enfim, estes caras, esses filósofos pré-socráticos, eles estão preocupados em compreender o surgimento do universo, do mundo, da natureza, os fenômenos da natureza. Seriam hoje em dia, talvez, os cientistas da natureza, né? O cara que estuda física, biologia, outros conteúdos, não tanto assim a filosofia. Por quê? Porque a filosofia, ela se modificou. Ela teve um processo de mudança. E esse processo veio com este moço aqui. O Sócrates, ele vai ser responsável por marcar uma divisão na história da filosofia. Até então, os filósofos estavam preocupados com isso aqui. O Sócrates, ele vai inverter essa lógica. Ele vai parar de se preocupar com o exterior, com aquilo que está fora, né, com o universo. Ele vai passar a se preocupar com o interior. Quem somos nós? Quem são os seres humanos? O que é o bem? O que é o mal? O que é a justiça? O que é certo? O que é errado? Coisas que são importantes para os seres humanos, né? As preocupações do Sócrates, elas são, digamos assim, o tipo de preocupação que a gente tem às vezes no banho, quando a gente começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Certo? O Sócrates, ele é esse cara mais voltado para o ser humano, mais antropocêntrico, digamos assim. Certo? Então ele vai marcar esse divisor de águas, porque a partir dele a filosofia vai mudar, as pessoas vão começar a pensar de uma maneira diferente. Até hoje, os filósofos, eles estão preocupados muito mais com questões como a moralidade, o que é certo, o que é errado, o que é o bem, né? Sobre o homem. Então, o Sócrates, ele fazia esse tipo de pergunta. E o Sócrates, ele era um filósofo bastante chato, talvez, porque ele saía perguntando para as pessoas as coisas. As pessoas diziam na rua, fulano é mau. E aí o Sócrates dizia assim, o que é mal? O que é maldade? E aí a pessoa dizia, não, Sócrates, maldade é quando tu faz algo que não é justo. E aí o Sócrates perguntava para a pessoa, mas o que é ser justo? O que é justiça? O Sócrates, ele era aquela criança que fica perguntando o tempo todo, por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Então, o Sócrates, ele era esse questionador incômodo, tá? Ele viveu na cidade de Atenas, certo? Passou a vida inteira ali. Na verdade, ele participou de uma guerra, deu uma viajada também, não ficou a vida inteira ali. Mas ele nasce e morre na cidade de Atenas, tá? De 469 a.C. até 399 depois de Cristo. Tranquilo? E esse cara, ele vai ser extremamente importante. Por quê? Né? A gente percebe pela história da filosofia que o Sócrates, ele é um marco temporal. Né? Assim como o nosso calendário, que é cristão, a gente usa o marco temporal, o AC, né? Aquilo que vem antes de Cristo e o que vem depois de Cristo. Porque Cristo é muito importante para o calendário cristão, para as sociedades cristãs. O Sócrates, ele é extremamente importante para a filosofia. Então tem aquilo que vem antes do Sócrates e aquilo que vem depois do Sócrates, ou com o Sócrates, certo? Ele é um marco. Mas eu também falei no início do vídeo que o Sócrates, ele era um cara meio misterioso. Por que ele era misterioso? Porque a gente não sabe tantas coisas assim sobre o Sócrates quanto talvez a gente pensa que sabe.
Vou dar um exemplo. O Sócrates não escreveu nada. Eu até uma vez eu estava ouvindo um professor falar sobre o Sócrates e eu fiquei bastante curioso e quis, né, me inteirar mais sobre o assunto e fui procurar um livro do Sócrates para comprar. Só que aí eu não achei nenhum livro do Sócrates e eu fiquei um pouco até irritado com isso. Depois eu fui descobrir que o Sócrates ele não escreveu nenhum livro. O Sócrates ele não deixou registros escritos. Quem vai escrever sobre o Sócrates? Quem é que vai trazer o pensamento do Sócrates para a gente? São esses três caras aqui. Esses aqui são as fontes primárias que nós temos da vida do Sócrates, do pensamento do Sócrates. São caras que viveram junto com ele e que contam um pouquinho sobre a vida dele. Tá? O Xenofonte ele era um soldado que foi discípulo de Sócrates também e ele vai contar alguns feitos da vida de Sócrates. O Aristófanes ele era um dramaturgo, né? Na verdade um dramaturgo não porque ele não fazia drama, ele fazia comédias. Né? Ele era um cara que fazia teatro, fazia peças de teatro. E geralmente eram peças de humor, né? E o Sócrates era um dos personagens dessas peças de teatro. Como o Sócrates ele era bastante conhecido na cidade de Atenas, até por ele ser esse cara chato que eu falei, o Aristófanes fazia piada com ele, né? Usava ele como um elemento cômico nas peças de teatro. Ele dava fazer um pouquinho de bullying com o Sócrates, tadinho. E o Platão vai ser o grande discípulo do Sócrates. E Platão vai escrever vários livros, e esses livros do Platão eles são diálogos. São sempre duas pessoas conversando, trocando uma ideia nos livros do Platão. E uma das pessoas quase sempre era o Sócrates. O Sócrates era o personagem principal. Tá? E quem está escrevendo sobre o Sócrates é o Platão. E a gente sabe sobre o pensamento do Sócrates, sobre o que o Sócrates pensava, como é que o Sócrates enxergava o mundo, a gente sabe através do Platão. Então, talvez há a possibilidade de aquilo que a gente pensa que é do Sócrates, que foi o Sócrates que falou, na verdade, talvez tenha sido o Platão que falou e está botando na boca do Sócrates. Não tem como a gente ter certeza dessas coisas, tá? Alguns estudiosos, eles conseguem fazer essa separação, né? Eles fazem ali mais ou menos uma divisão do que seria o Platão falando através do Sócrates, quando ele está escrevendo, e o que seria realmente o pensamento do Sócrates, que o Platão só está relatando, né? É um pouco difícil de fazer isso, mas as pessoas estudam bastante para conseguir fazer essa separação, perceber exatamente qual é qual. Certo? O Sócrates, na verdade, ele não sabia escrever. Existe essa dúvida se ele sabia ou não, né? Mas bem possível que ele não soubesse escrever. Por isso que ele não deixou nenhum registro escrito. Outros dizem que ele sabia escrever, mas ele achava que escrever era perda de tempo. Ele achava que escrever era uma coisa boba. Porque se a pessoa escrevia algo, ela ficava preguiçosa. Porque ela não precisava mais usar a cabeça. Ela escreveu, então vai estar sempre lá escrito. Ela não precisa ficar lembrando daquilo. E talvez o Sócrates gostasse de fazer o esforço de lembrar das coisas. Então ele não gostava de ficar escrevendo nada. Não sei. É um pouco complicado da gente chegar a essas conclusões. A gente pode formular algumas hipóteses. Certo? Mas então, através desses três caras que a gente vai ter um pouquinho de contato com a filosofia desse cara e vai entender por que ele foi tão importante, por que ele marcou, por que ele foi esse divisor de águas na Grécia Antiga e na filosofia. Certo? No próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho melhor exatamente qual era a filosofia do Sócrates e o que exatamente ele estava pensando, certo? Por hoje é só. Abração, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Até a próxima!